Tava com catuaba. Irmãos, sejam bem-vindos, Manuela. Estamos começando nossa última aula do curso, né? Passou rápido. Eu acho que passou rápido. Não sei vocês que estavam sofrendo aí, mas para mim passou rápido. Para quem fala, sempre passa mais rápido, né? Irmãos, então, a nossa última aula, estamos concluindo o assunto com escatologia. Semana passada, nós começamos essa apostila, que é a última. Então, nós fizemos as definições. Eu quero falar sobre algumas coisas, né? Eu quero recapitular, na verdade. Então, escatologia é um termo usado em 3 áreas, tá? É usado na teologia, é usado nas ciências, e é usado também com relação à pornografia. Eu coloquei apenas 2 definições aí, porque eu não lembro de onde eu vi o termo assim. Bem, então a escatologia... ciência mas já está na apostila, tá aí na definição. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas. A etimologia da palavra é essa, tá? Estudo das últimas coisas. Na teologia é o estudo dos últimos acontecimentos. O estudo do fim do mundo, o estudo do pós-morte, tá? O estudo do fim do mundo, das últimas coisas, tá? Nas ciências biológicas... Não faltou o texto, nas ciências biológicas, né? Vamos dizer assim, não sei se eu estou falando certo, mas na ciência de maneira geral, é o estudo dos excrementos, que são as últimas coisas. Xixi, cocô e por aí vai, tá? E na escatologia e na pornografia, a escatologia, eu não sei qual é a aplicação, mas eu acredito que também tem relação com as partes do corpo por onde saem os excrementos. Eu acho que é por isso. Até vi uma manchete da Folha de São Paulo dizendo que o filme de Danilo Gentili essa semana, foi ele que compartilhou, inclusive, ele deu um print, né? Ele disse que o filme dele, aqueles Exterminadores do Além contra a Loura do Banheiro, um negócio assim, é um filme de terror, que é uma comédia. Aí a Folha de São Paulo fez um comentário assim, dizendo que era um filme péssimo, não sei o que, escatológico. Escatológico ele quer dizer ali pornográfico, tá? Aí ele compartilhou e disse, se a Folha está criticando, pode ir que é bom. É a melhor propaganda. Então a escatologia tem essa aplicação da palavra aí, vai depender da área, tá? Então tenham cuidado como é que vocês usam essa palavra. E aí nós vimos também que o mundo caminha para o fim e para o recomeço. O recomeço para os salvos e o fim mesmo para os perdidos, tá? Então eu coloquei aí alguns sinais, 24 sinais da segunda vinda de Jesus, do retorno de Jesus, tá? Baseado em apenas 2 passagens bíblicas. Mateus capítulo 24, que é chamado de sermão profético, sermão escatológico, né? E 2 Timóteo 3. Mas há muitas outras passagens no Novo Testamento que falam sobre os sinais da vinda, da segunda vinda de Jesus, tá? Gente, se eu disser do segundo retorno, vocês não levam a mão não, tá? Eu errei, mas vocês podem até me ajudar. E aí vimos também concepções escatológicas, tá? Eu estou recapitulando o que nós vimos semana passada, com a ideia, inocentemente, de que todo mundo que faltou ouviu a aula, né? Deus queira. Quem não ouviu, ria. Eu não vinha naquela chuva da molinha, não tinha sombrinha, não tinha... Não, mas eu não ouvi o áudio dele. O áudio dele, que eu Tem que trazer uma roupa pra trocar aqui. Então tem 2 coisas que marcam as posições teológicas quanto à escatologia, quanto ao fim dos tempos. Uma é a tribulação e outra é o milênio. Não vou repetir o que eu falei semana passada, eu estou apenas recapitulando ainda, tá? Então existem crentes que acreditam que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Eu coloquei aí na apostila, são os pré-tribulacionistas. Alguns acreditam que Jesus vai voltar na metade da grande tribulação,
que eles acreditam que na segunda metade, nos 3 anos e meio seguintes, né, vamos dizer assim, no segundo tempo, que o bicho vai pegar mesmo. São os mesotribulacionistas, ou seja, acreditam que Jesus vem no meio. Tem uns que acreditam que Jesus vai voltar após a grande tribulação, são chamados de pós-milenistas. Esses creem que o mundo vai melhorar com a pregação do Evangelho. E praticamente não existe nenhum teólogo reconhecido internacionalmente que acredita assim. Na verdade existe eu citei muito ele, foi o Milan de Erickson, tá? Milan de Erickson, ele está bem velhinho e na verdade eu nem sei se ele ainda continua pós-tribulacionista, eu acredito que sim, tá? E existem irmãos que não acreditam que haverá uma grande tribulação, tá? Acredito que isso aí foi no primeiro século e dizia respeito apenas a Israel. Então eles acreditam que a grande tribulação aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos. Tá bom? São os amilenistas. E aí liga diretamente com o segundo ponto, ou o segundo evento, vamos dizer assim, que divide as concepções escatológicas, que é o milênio. O milênio é mencionado em Apocalipse capítulo 20. Diz que depois dessas coisas, Jesus vai reinar durante 1000 anos. Né? Então existem os pré-milenistas, os amilenistas, peraí, eu coloquei, e os pós-milenistas, exatamente. Pré e pós é a mesma ideia da tribulação. Então, os pré-milenistas acreditam que Jesus vai reinar realmente, literalmente, durante 1000 anos na Terra. Quem acredita assim? Vamos dizer que 80% dos crentes. Tá? As igrejas pentecostais acreditam assim, aí as igrejas históricas se dividem. E geralmente não tem uma posição fechada. Por exemplo, a Assembleia de Deus é pré-tribulacionista, pré-milenista. Então já vai um número muito grande de crentes aí, né? Entre os presbiterianos e os congregacionais, muitos são amilenistas. Eles acreditam que esse período de 1000 anos não é literal, mas que Jesus já pode estar reinando nesse milênio, e não precisa ser 1000 anos exatamente, tá? Seria um número arredondado. E como é que Jesus está reinando e tudo que é desgraça acontecendo no mundo? Não, ele está reinando no coração dos salvos, tá? O que não deixa de ser verdade. Jesus está reinando no nosso coração, mas a gente sabe que ele não está reinando como deveria ainda, né? Como vai, tá bom? Então são esses 2 eventos que estão para acontecer, ou já aconteceram, né? Que dividem aí a escatologia. Hoje nós vamos ver o item 10.4 para frente. Eu mudei de opinião hoje sobre um ponto aqui, tá bom? Fala, meu irmão. Meu irmão fazia tempo que eu lhe via. Não, tive semana passada? Retrasada. Semana retrasada eu não vim. Aí ele não veio. Eu não vi, eu vi. Tem razão. Eu vi. Eu nem vi, né? Tira foto. Foi da foto. Boa, tem apostila? Tem. Vamos lá. Bem, irmãos, essa parte sobre para onde o crente vai, para onde o incrédulo vai, é chamada de escatologia individual. A primeira parte pode ser chamada de escatologia geral, tá? O que vai acontecer no mundo e tal. Antes de entrar na escatologia individual, eu quero dizer um negócio, que todo filme sobre a volta de Jesus, que eu e você conhecemos, a série Deixados para Trás, né, que veio dos livros, que foi uma trilogia na verdade, né? Aquele outro, A Imagem da Besta e A Grande Tormenta. Quem assistiu aqueles filmes? Quem ficou com medo? Era o nosso filme de terror, né? Rapaz, uma vez eu assisti na casa de um amigo, que a gente ficou com tanto medo que eu fiquei com medo de até ir para casa. E meu primo. E o meu amigo estava só em casa, ficou com medo de ficar só em casa. Ele ia dormir só. Foi. Quem conhece esses filmes?
eu saber. Deixados Eu para trás. não gosto de terror, não. Não é Não é terror, não. deixados pra trás, não. A Grande Tormenta e a Imagem da Besta. Quem conhece esse filme? Só nós dois, Renato. Só nós dois. O povo só vê essa montagem. Mas como Só- salão, eu não gosto muito. só- Eu gosto de Natal e eu gosto de Natal. Mas são filmes cristãos, irmão. É, são filmes. Só que traz a ficção escatológica. Tem aquele Meguido também, né? Meguido também. É, eu assisti, mas eu não lembro, eu lembro só do nome. É, tem isso também, é verdade. Esses filmes são todos pré-milenistas. Todos. Pré. Tem um arrebatamento da igreja. Pronto, Deixados para Trás, todo mundo viu aqui? Quem não viu, Deixados para Trás? Tem um e o dois, né? Por favor, se retirem para eu continuar a aula. É pra contar que eu Deixados para Trás é uma trilogia interessante. Então, o filme começa com o arrebatamento da igreja, né? Soma um monte de crente. Antigamente tinha um arrebatamento, né? Também era uma série. É? Esse eu não conheço, não. É muita coisa. Tem Apocalipse, é um filme também, com aquele Nicolas Cage. Nicolas Cage é uma adaptação do Deixados para Trás. Pra saber, então, aí tem um arrebatamento da igreja, aí o anticristo assume. Aí começa a perseguir os crentes. É a grande tribulação, eles são pré-tribulacionistas, deixados para trás. E acaba que o povo se converte durante a grande tribulação e tudo mais. Então tem um debate sobre isso muito intenso, irmãos, tá? Veja só. Os teólogos divergem, né? Vai haver, entre aqueles que acreditam que haverá a grande tribulação, eles dizem, como é que pode haver salvação na grande tribulação se a igreja foi para o céu? Então, Tá perguntando agora aqui a universidade. então, Eu sei que tá fora de ordem, mas ele falou que a aula passada, né? Mas teria como dar Já deu, né? uma diferenciação maior entre esses dois momentos aí. O que é a grande tribulação e o que é esse milênio aí que... então, a tribulação provavelmente vai acontecer o arrebatamento da igreja e o anticristo vai assumir o governo mundial. E aí serão 7 anos de tribulação, que é o período que a Bíblia se refere como grande tribulação. 7 anos. Nunca houve antes um período assim, nem nunca depois haverá. Tem aquele período que o povo diz que as pessoas não têm igreja para não se converter mais, isso. Vai o quê? As pessoas querem morrer e não podem. Isso, é isso aí. Vai ser esse momento. Vai ser esse momento aí. Que é o momento depois que a igreja não subiu. Subiu. Aí alguns acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ah, entendi. São os pós. Pré, aí tem o Meso e tem o pós. tem um pós, é. Então os pós acreditam que a igreja vai ficar e vai sofrer perseguição. E parece haver versículos que apoiam as 3 visões. E parece haver porque só alguém está certo aí. Quem está Porém, a certo? grande maioria são pré. A maioria é pré. Entendi. Maioria é pré. E milênio. Pronto. Aí, então, pela linha pré-tribulacionista, que é a maioria, no seminário eu costumo fazer o seguinte: quando alguém faz uma pergunta que é de outra disciplina, pergunta a minha opinião para ser rápido e voltar logo para o tema da disciplina. Não é o caso, né? Mas eu digo assim, gente, como eu estou sem tempo, eu vou dizer só o certo. Aí eu opino, todo mundo ri, a galera já sabe a minha opinião, né? Mas eu vou dizer só o Quer certo. saber mesmo, né? É o que eles querem saber mesmo. Bem, então, Jesus leva a igreja para o céu e ele não volta à terra. Não é a volta de Jesus ainda. É o arrebatamento da igreja. Acontece um monte de desgraça no mundo, é a grande tribulação. Jesus vem, Apocalipse 19. Ele vem montado num cavalo branco, na sua coxa está escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É interessante que o texto bíblico não diz que é na roupa dele, diz que é na coxa. Não sei se é na roupa e na altura da coxa, mas o texto não deixa claro, tá? Mas diz que é na coxa. Aí vem um exército com ele, provavelmente anjos e os salvos. Aí vão receber o corpo glorificado, vão ressuscitar e tudo mais, tal. Jesus vem, aí ele implanta um reino de 1000 anos na terra, de paz, de justiça, segurança. O homem que não viveu 1000 anos até hoje, Matusalém viveu 969 anos, vai viver 1000 anos, vai haver, o cordeiro vai pastar junto com o leão, Isaías diz isso. A criança vai brincar na toca da cobra, né? Fala na toca da áspide, né? Isaías. Esse é em que momento? No milênio. Aí Jesus vai reinar Depois, já pós-tribulação.
Aí Jesus vai reinar, eu acredito, literalmente, de Jerusalém para o mundo, e a gente canta isso desde criança. Naquele popurrí, ou medley, como alguns estão chamando, a gente começa com o Salmo 125. Os que confiam no Senhor, a terra vai um dia contemplar, né? Aí a gente diz que ele voltará, aí diz que vai vir como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e diz que de Jerusalém ele vai reinar, não é? Eu estou esquecido da melodia. Mas lembra desse trecho? Como é que diz na canção? Eu só sei até essa parte. Que diz que ele vai reinar. Mas essa música também não diz que ele vai reinar de Jerusalém? Diz algo desse tipo. Os hinos que falam sobre a volta de Cristo da harpa cristã são todos pré-milenistas. Todos. Eu não conheço como é que se chama? O cantor cristão, né? Eu não conheço bem, como eu conheço a harpa. A harpa eu conheço um pouquinho melhor. Mas, por exemplo, Glória, Glória, Aleluia é pré-milenista. Glória, Glória, Aleluia é pré-milenista, entendeu? Como é que começa? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Literalmente o milênio. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Aí tem o refrão, né? A segunda estrofe. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá. E as nações dos reis da terra com poder governará. E por fim entronizar. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizar. Não, mas tem uma terceira estrofe ainda. Essa é a quarta. Essa que começa. E por fim entronizar. Não, essa é a última. Tem uma terceira. No meio, né? É. Foram duas? Essa é a última. São quatro. É o estilo. São 4 estrofes com refrão. Bem, é pré-milenista. Glória, Glória, Aleluia é pré-milenista. Tá bom? Agora, a Batalha da Margem é bom, mas daria No final da grande tribulação. no final. Essa parte aí com Jesus vai reinar? Jesus vem e com o sopro da sua boca vai derrotar o inimigo. O sopro da sua boca é a espada simbólica, vai sair a espada da boca dele, e a espada é a palavra de Deus. Tá? Apocalipse é simbólico. Aí os detalhes a gente não sabe. Quem viveu verá. Bem, escatologia. Vocês conhecem aquele programa Vejam Só? Conhece? De entrevista do pastor Heber Cocarelli. Conhece da RIT? Eu ouvi uma entrevista dele, pastor Heber, com o Bibo, do Bibo Talk. Eu gosto mais de entrevistas, de ouvir entrevistas. Aí Heber disse o seguinte, que os temas mais pedidos são doutrina da salvação e doutrina das últimas coisas. O pessoal pede direto. Doutrina da salvação foi a mais debatida aqui. E doutrina das últimas coisas é assim que nós estamos vendo. É porque é o que a Bíblia tem muito mistério sobre isso. Né? Embora a gente saiba muita coisa, a gente quer saber mais coisa ainda. Tá? Na aula passada, irmãos, eu disse que em relação à primeira vinda de Jesus, houve frustrações, porque cada um construiu a sua linha messiânica. Melhor dizendo, a sua teologia messiânica. Ele vai vir assim, ele vai vir assado. E aí Jesus veio, só um grupo estava certo. O resto estava errado. Tem gente que pensava que ele ia montar num cavalo branco, ganhar a espada e sair matando os romanos tudinho. Paz. Bom? E aí, até o fim, em Atos capítulo 1, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, será este o tempo que restaurarás o reino a Israel? O que é que eles estavam pensando? Que Jesus seria um Messias político. Os discípulos, 3 anos e meio com ele, não entenderam. Imagina a gente. Então, como houve erros sobre a primeira vinda, certamente está havendo expectativa errônea em relação à segunda vinda. Tá? Alguém está errando aí. Espero que não seja eu. Mas pode ser a gente, né? Deus é quem sabe. O bicho está aí, o bicho está aí. Bem, vamos lá. Agora vamos entrar na escatologia individual. Página 85. A ideia é, para onde o salvo vai quando ele morre? Vai imediatamente para o céu. Tá? Eu tentei seguir aqui uma cronologia, botando os textos bíblicos para ir explicando.
Nós temos o caso do cara que se converteu ao lado de Jesus na cruz. Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Esse texto é Lucas 23:43. É muito debatido, tá? Pelos adventistas, e pelas testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová tem uma Bíblia própria, como vocês sabem, que é a tradução do Novo Mundo, né? Por aqui tem muito salão no reino, né? TNM. Os adventistas não têm uma tradução própria. Eles têm livros, muitos livros, mas não têm uma tradução. Mas essas duas seitas dizem que a tradução correta seria o seguinte: te digo hoje, e aí vem os dois pontos, estarás comigo no paraíso. Mas vai estar quando? Aí não seria naquele mesmo dia. Então eu consultei especialistas em tradução bíblica, em grego bíblico, vi muitos comentários e fiz a minha própria tradução desse texto aqui, tá? Faz tempo, mas fiz. E é impossível traduzir como eles dizem. A única maneira de traduzir é do jeito que está aí. Hoje estarás comigo no paraíso. Tá bom? Eles querem dizer, cada um quer dizer que não seria naquele mesmo dia, por uma razão, cada um tem sua razão. Entendeu? Por exemplo, os neopentecostais dizem que Jesus foi para o inferno quando morreu, não é? Muita gente acredita assim. Eu acho que a gente já analisou isso, né? Aqui? Não? Meu Deus, eu jurava que sim. Tudo bem, se der tempo a gente fala hoje. Aí vai se cumprir a sua profecia, né? Chamar K2. Hã? Biologia se chamar K2. Desde o início. Pois é, né? Bem, então Jesus morreu, foi para o céu. Depois, então, seguir essa cronologia, eu vou explicar, tentar refutar aquela ideia de Jesus morreu e foi para o inferno. Deixa eu seguir essa cronologia, senão a gente não chega a lugar nenhum, tá bom? Jesus morre, vai para o céu, esse camarada morreu. Vocês vieram semana passada? Estão com a apostila, né? Jesus morre, vai para o céu. Esses caras morrem depois. Um foi para o inferno e outro foi para o céu, no mesmo dia. Tá? Então esse homem, que a tradição da igreja diz que o nome dele era Demas, né? Mas a Bíblia não diz o nome dele, tá? A Bíblia fala de um Demas, lá em 2 Timóteo, que não há nenhuma indicação de que é esse camarada aqui, tá bom? Ele morre e vai para o céu. O céu também é o paraíso, ou o seio de Abraão, tá? Tem um texto Para onde aqui. foi Lázaro? Para onde foi Lázaro? Né? Para onde foi Lázaro? Que não é o Lázaro que ressuscitou, né? É outro Lázaro. É da parábola do rico e Lázaro, né? Então em Apocalipse 2,7, tu pode ler, Júlio, por favor, aí? Só aqui, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Tá. Apocalipse 2,7. Bom. Só para você disse que paraíso, ser de Abraão e o céu é a mesma coisa? Isso. Ele é cego. É porque a Bíblia diz que só está no céu aquele que veio do céu. Até Como agora, é? que eu saiba, só está no céu quem veio do céu, foi Jesus, né? Até agora quem morre em Cristo está no seio de Abraão, né? Como foi a passagem do rico, de Lázaro e o rico. Não, mas a Bíblia fala de gente no céu também, irmão. Fala? Esse camarada aqui, que eu acabei de ler. Tem o primeiro Você versículo. acabou de dizer que o céu é paraíso, se Abraão só então. Mas o versículo, lê aqui, no comecinho. Lucas, não foi o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Não, foi o paraíso. Aí esse texto... paraíso, céu, é a mesma coisa? Vou mostrar agora. Aí esse texto que Júnior leu, diz que quem vencer vai comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E o próximo texto diz que o paraíso é o céu. Pode ler, Júnior, também? Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saiu do trono de Deus e
e do cordeiro. No meio da praça da cidade e ambos os lados do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. De mês em mês, as folhas da árvore são para a cura das nações. Apocalipse 22, 1, 2. Então, essa passagem de Apocalipse 22 é quando João está descrevendo o céu. Eu não coloquei a passagem toda porque não precisa, só coloquei o comecinho, tá? A árvore da vida está lá naquele lugar, que é descrito em Apocalipse 22, que é o paraíso, que é o céu, tá bom? Seio de Abraão era uma forma dos judeus chamarem o céu, porque Abraão é o pai da raça, tá? Então era como se eles estivessem no colo de Abraão, sendo abraçados, tá bom? E é uma expressão que não aparece tantas vezes na Bíblia. A gente lembra dessa passagem, seio de Abraão, de Lucas 16, que é da parábola, tá? Diga, Neto. Irmão, essa primeira afirmação aqui é um pouco confusa, de 1 Tessalonicenses 4,16. Diga aí. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando o salvo morre, parte imediatamente para o céu. Essa parte aqui também, imediatamente, quando morre, o Senhor vai chamar logo. Isso aí é para receber o corpo glorificado. Esse texto não está falando da morte dos crentes, está falando da vinda do Senhor. Então, quando Jesus voltar, vai ser assim, tá? Não está falando o que acontece com cada crente quando morre, não. Mas quando Jesus voltar, ressoar a trombeta de Deus, a voz do arcanjo e tal, o Senhor vai voltar. Aí Paulo diz: os que estivermos vivos, ou seja, ele esperava estar vivo quando Jesus voltasse. Essa deve ser a nossa esperança também. Não precederemos aqueles que dormem ou aqueles que já morreram. Quem morreu vai receber logo o corpo glorificado. Depois, os que estivermos vivos, né, e não os que estiverem, a gente deve se incluir, é que vai ter o corpo transformado. Porque uma geração não vai morrer, que é a geração que vai presenciar o arrebatamento. Que vai presenciar não, vai experienciar. Vai ter o corpo transformado. Tá bom? Então ele está no céu, você está com o corpo transformado. Exatamente. Então, os salvos estão no céu, mas não desfrutam ainda da plenitude celestial. Eles estão como se fossem espírito. Foi o valor da sessão que é a última aula. Professor do céu. Como é? Há um versículo que afirma isso aí. Há vários. Vou mostrar agora. Diga, meu irmão. Aí seria como se fosse em espírito, porque não é do corpo carnal. Esse corpo, o corpo estaria em decomposição e ressuscitaria que vai receber o corpo glorificado. Isso. Isso no dia do Senhor. Isso. Não seria como em espírito. Alguns teólogos têm chamado de corpo interino. Corpo interino. Eu ia trazer um livro e acabei esquecendo. Estava com fome e vim logo. Veja só. A próxima passagem, eu quero ler um pouquinho antes aqui. O salvo, por isso que eu disse, vamos seguir a cronologia. O salvo vai aguardar no céu até que haja a ressurreição para receber o corpo glorificado. Ele estará no céu, mas ainda não desfrutará da plenitude celestial, pois ainda há muitas coisas para acontecer. Uma dessas coisas principais é o texto que Neto acabou de falar, que é o texto da ressurreição para receber o corpo glorificado, tá? Então, os salvos estão no céu, como esse camarada que morreu na cruz ao lado de Jesus, foi para o céu no mesmo dia, mas ele não recebeu um corpo glorificado ainda. Então ele está no céu em paz, e orando, consciente, tudo mais. A próxima passagem fala sobre isso, mas ele ainda não está na plenitude celestial, porque não se cumpriu o fim dos tempos ainda, para que ele receba o seu corpo glorificado. Porém, essa palavra aqui, interino, é uma fase intermediária, não é isso? Vocês que gostam de futebol sabem que durante muito tempo, São Paulo, por exemplo, teve um técnico interino.
Quando era demitido um técnico, ele assumia. Lembram? Como era o nome dele? Tem nenhum São Paulino aqui, estão com vergonha de dizer, né? Milton Cruz, lembra? Era o técnico interino. Você estava lembrando dele, ele está no esporte. Ele está no esporte, né? Pronto. Bem, aí o interino é um tapa-buraco, vamos dizer assim, tá? Até que ele recebeu uma proposta para ser efetivado, saiu. Então, o corpo que os crentes têm no momento, os que estão no céu, é uma espécie de corpo interino. Por que eu falo corpo interino? Eu aprendi essa expressão hoje, na verdade. Hoje de manhã eu estava lendo a respeito. Porque, embora essa passagem que nós vamos ler agora, de Apocalipse 6, fale das almas, peraí que quem quiser ler em silêncio já pode ir lendo. Todas as passagens que falam do povo no céu, falam do povo no céu com um corpo. Com exceção dessa. Eu acho que é nessa passagem aí que os católicos dizem que tem o purgatório. Não, o purgatório é uma criação para descobrir segredos e ganhar dinheiro. Não é uma invenção teológica. Foi numa época quando a Igreja Católica precisava descobrir os segredos, a inventar a confissão. E o purgatório é para pagar, para o povo pagar para a realização das missas. Tá? Deixa eu citar. Hebreus capítulo 12 fala dos santos aperfeiçoados. Vamos dar uma olhadinha nisso? Hebreus 12. Porque eu não botei isso na apostila? Porque eu vi isso hoje. Embora eu conhecesse essa passagem, eu não tinha me lembrado. Hebreus 12, 22. Vou ler, tá? Mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, à igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então esse texto está falando sobre adoração. Depois vocês podem olhar melhor. Quando nós estamos em culto, nós estamos chegando até esse povo que está no céu, que continuamente adora a Deus. Agora, eles já estão no céu adorando a Deus. E o texto diz que eles são justos aperfeiçoados, espíritos dos justos aperfeiçoados, igreja e tudo mais. Tá? Então, quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos unindo a nossa voz, a nossa mente, tudo, o nosso corpo, a nossa adoração, a adoração que é continuamente prestada no céu, não somente pelos anjos, mas os justos aperfeiçoados também. A parábola do rico e Lázaro, não é dito que o espírito de um pediu alguma coisa, ouviu o espírito do outro, mas é tratado como corpo, como pessoa. E ele pede para molhar a ponta Dedo na língua. O espírito não tem língua, mas é aquele corpo, não é o corpo que nós estamos vendo aqui, que cada um tem, nem esse corpo ainda de 1 Tessalonicenses 5. É um corpo interino. Talvez esse corpo seja uma mera figura, para que a gente, uma linguagem antropomórfica. Lembram? Eu estou querendo teologia 2, né, Renato? Dificultando. Não, gente, é porque é complicado mesmo, tá? Eu estou, na verdade, tentando simplificar. Eu costumo dizer assim, eu já fiz vários estudos na minha vida sobre isso. Hã? Eu já fiz vários estudos na minha vida sobre isso, mas infelizmente na minha vida eu consigo entender, eu não entendo, eu escuto, mas eu não consigo entender as passagens. Abra a cabeça, abra a cabeça, abra o coração. Eu não consigo ver um esqueminha aí. Por isso eu perguntei, o que é que vem antes? Quer dizer, porque eu não consigo entender. Por exemplo, essa questão de você, quando morre, aí dorme, sono, até esperar. Não, você acabou de dizer que quando morre, sono, e lá você tem consciência de tudo. Só que outros dizem que você morre, já vai dorme, Fica dormindo. e é um sonho que quando você não vai comer nada. É quando Jesus não é assim. Pronto, aí cada um conta uma historinha, eu não entendo nada. Os outros contam historinha, eu não.
Desculpa pela historinha. O dorme é um eufemismo. Né? O dorme é um eufemismo, que é usado também em muitas outras passagens do Antigo e do Novo Testamento. Essa passagem que você deve estar mencionando aí indiretamente, né? A BNT chamaria de alusão, né? Ou citação indireta. No céu não tem a BNT, glória a Deus, né? Eles não pertencem ao céu. Agora no inferno deve ter. Deve É ter. porque lá bicho é infernal mesmo. Bem, vamos voltar, né? É uma passagem de Eclesiastes. Né? Os mortos estão dormindo, eles dormem e tal. Paulo também fala, nessa passagem aí, a palavra não é morre, é dorme, os que estão dormindo. Em 1 Coríntios 11, os que morreram pela irreverência na ceia, também é dito que eles, é por isso que alguns de vós estão enfermos e outros já dormem. Tem tradução, as traduções mais recentes, outros já morreram. No grego não é morreram, é dormiram, mas o sentido é o mesmo, porque é um eufemismo, é um abrandamento de linguagem. Tá? Então esse sono aí, que é chamado de sono da alma pelos adventistas, eles acreditam que quando a pessoa morre, ela fica inerte. Vamos ver o que a Bíblia diz? Apocalipse 6. Próximo parágrafo aí. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Veja, eles estão orando, estão pedindo vingança no céu. As almas deles estão debaixo do altar de Deus. É aonde isso? Entendeu? Cada um deles recebeu túnicas brancas. Embora é dito que as almas, veja que como é que uma alma recebe uma roupa? Só se for com uma espécie de corpo interino. Esse detalhe eu só vi hoje, lendo Sturz. Eu citei muito Sturz também aqui, né? Foi Gruden, Sturz e Millard. Devo quase tudo a eles aí. Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo. Então eles ainda não estão desfrutando da plenitude celestial. Estão repousando, mas estão no céu. Estão conscientes, estão falando até que se completasse o número dos seus conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então, embora esse grupo fale de, esse texto, melhor dizendo, fale de um grupo específico, mas fala de atitude deles no céu. Tá? Sempre eles têm um corpo, mas estão no céu. É algo ativo, não é? Hã? Não é algo ativo. Algo ativo. Não, Quem está dormindo não ora não, filho. Quem está dormindo não ora não. Estão no céu. Mas é a alma. Eles não receberam um corpo glorificado ainda, porque só quando Cristo ressuscitar, desculpa pela blasfêmia, tá? Quando Cristo voltar, E ressuscitar os mortos. ressuscitar Os corpos dos mortos. aqueles que papocaram. Enterrados. É essa parte da ressurreição dos mortos. A volta de Jesus é algo que é simultâneo ao arrebatamento? Então, os pré-milenistas, Os filhos não retratam isso. hã? Lembra que os filhos não retratam isso? Eles sempre colocam só as roupinhas no chão, mas não falam nada da volta. Porque isso não é considerado a volta, só é considerado arrebatamento. Pronto, é isso que eu tenho. A volta só seria depois da tribulação. Deixa eu desenhar um esquema aqui. Pronto, aí minha cabeça consegue. O esqueminha, minha cabeça consegue. Eles ressuscitavam as mortes, mas os mortos já estão lá no céu. Mas estão sem corpo. Mano, não é arrebatado, né? Quando... Olha o corpo ficou. Ela foi arrebatada. A bichinha. O corpo ficou, foi só a alma. Irmão, a irmã foi no céu e voltou. Já estava lá. Foi a sua experiência. Mas ele é o Só percebi que eu escutei um monte aqui. Deixa eu ver como é que é logo. Não foram falar. A palavra certa não é os que morreram, os que dormem. Foi, aí que eu tava falando. A mente que ela tivesse dormido, ela realmente ficasse inerte. Eu já estava já inchado. Sempre infinita. Ah, será que eu vou entender? É, bem Na escola, Verdade. Essa visão aqui é pré-milenista. depois dessa
Boa, Manu. Acordou, fica quieta, Manu. Vai dormir, Manu. Eu já disse a você que eu vou levar você pra mim, só tenho médico. Não, eu só dou aula adulto, só dou aula adulto. Trato. Gente, essa visão aqui, qual é a visão aqui? Pré. Não. Coisa difícil. Esse é a cruz é a volta de Cristo, é? É a volta de Cristo, é. É, pré. Era da igreja, a volta de Cristo tem que dar. Tem tribulação aí? A milenista. A milenista. Quem crê assim é Hernandes Dias Lopes. Nós estamos aqui. Aí os amilenistas dizem assim, acusando os pré-milenistas, né, Moio? Que o arrebatamento, não haverá um arrebatamento da igreja, porque não haverá uma volta secreta de Jesus. Não, Jesus não vem, não, ele só leva a gente. O arrebatamento não é a vinda de Jesus. Como é a visão pré-milenista? Era da igreja, tá? Era da igreja. Arrebatamento. Nós vamos. Tribulação. Aí aqui se divide, tá? Tem alguns que acham que vai ser aqui. E outros acham que vai ser aqui. Na verdade, Jesus volta aqui, os pós-milenistas, né? Uns acreditam que a gente passa para a tribulação, outros acreditam que Pré, passa só um pouquinho meso, e outros que a gente passa por todo. pós. Mas após aqui na especialização não, viu? É para se lascar. Milênio. Então, para os amilenistas não tem essa tribulação. É melhor o primeiro. Não tem nenhum É mais milênio. significado. É, professor? Vai Não tem ver, nenhum foi milênio bom. nem a tribulação. O milênio tem, mas não é literal, está acontecendo. Ela já está acontecendo. E a tribulação aconteceu no ano 70 em Jerusalém. Certo. Essa volta Olha, Mas já comecei a entender. Por causa Gente. do esqueminha. pois é, gente, veja só. Tá tirando a porra. É isso aí. Eu ouvi o livro do Apocalipse, todas as pregações de Hernandes Dias Lopes. Ele não prega livros em sequência, 20 mensagens, 30. Eu ouvi todas as mensagens, não lembro quantas são, já faz tempo. Tem hora, chega a dar meu amigo, um desengano, porque para o amilenista, todo o respeito que eu tenho a Hernandes, inclusive ele ia ser meu orientador no mestrado. Ele que desistiu, porque assumiu outros compromissos, enfim. Já tinha topado e tal. Ele é uma pessoa maravilhosa. Já conversei com ele várias vezes. Super 10. Tá bom? Amigos, que não somos na verdade, né? Somos conhecidos só. Teologias à parte. Para o amilenista, tudo quanto é símbolo no livro do Apocalipse, que ele não sabe identificar, ele diz, é a igreja. Então, as 12 tribos, os 144 mil, é a igreja. Os 4 seres viventes, é a igreja. Os 24 anciãos. Igreja. Falta você isso, é mais fácil explicar. Eu também, eu estou pensando nisso. Não é o que é mais fácil, é o que é bíblico. Mas no final a gente vê o que a professora vai mandar a gente ser. Bem, como ainda não foi aprovado escola sem partido, é para ser aqui, o azul. Para se lascar. Quem não for aqui, eu reprovo. Não vai para o mestrado, porque só vai quem eu indicar. Tá? Se fosse na Universidade Federal, é desse jeito. Se for federal ou estadual, é assim. E privado, não. Ou então o cara tem que ser muito bom e tirar 10 para depois provar que tirou 10. Bem. Olha, quem não tiver seguindo a minha linha, vai parar de estudar aqui, não vai para o mestrado, tá bom? Você que quer ir para o doutorado, tá, dica aí. Então expliquei isso ali. Então, aqui é a era da igreja, nós estamos vivendo. Jesus pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Era o que Paulo esperava. Nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, levados nas nuvens, tal. Seremos arrebatados. Aí é o período da grande tribulação. Nós seremos ressuscitados aqui, na grande tribulação, depois da grande tribulação, para viver o milênio. Jesus institui seu reino milenar, 1000 anos de justiça, paz, tal.
Aí quando completar os 1000 anos de Jerusalém, que Jesus vai reinar de lá, eu acredito, tá? Quem quiser acreditar errado, tudo bem. Então, os que forem arrebatados por Jesus aqui, aqui tem Jesus volta. Não, aqui já tem arrebatamento. O anticristo é nesse É o arrebatamento período, aqui. né? Aqui é Anticristo. anticristo. Não, aqui nesse primeiro tem arrebatamento. Mas aí depois vai reinar com Cristo, esse A primeiro gente eles voltam volta. com Cristo. Isso. Apocalipse 19. Então quem já morreu Tá só esperando aqui. vai esperar os 7 anos de grande tribulação. Aí a gente passa esse E os que período aí subiram vão ficar lá também, na expectativa. Vamos lá. Espectador. e volta. Alguns vão ser martirizados nessa época. São esses aqui. E Apocalipse 6. Não, eu estou dizendo o arrebatamento, né? Antes. É. Então, esses que foram arrebatados vão ficar só de telespectador? Vão ficar na presença de Deus. Esse, e o corpo ainda não vai ser glorificado. Eu acho que vão Então vai receber um corpo inteirinho também com os que Isso. Isso. Agora, eu vou dizer para vocês, como uma vez disse Éder Cocarelli, ele falou assim, a única heresia que eu não tenho problema se ela se concretizar, ele falou brincando, e eu também estou brincando, tá? É o sono da alma. Porque a teoria do sono da alma diz que a gente vai ficar, quem morrer, o salvo, vai ficar dormindo até Jesus voltar. Rapaz, eu passei tanto tempo dormindo pouco que eu não teria problema com essa heresia não, tá bom? Mas não é isso que a Bíblia ensina. Se eu queria falar, pastor. Entendendo rápido seu comentário aí, Jesus volta para o seu povo ressuscita, certo? E aí só ele fez a pergunta aí, né? Ah, E esses que foram ressuscitados vão estar no céu, enquanto Jesus reina aqui por 1000 anos. não, Não, volta com ele. aqui não vai ser a ressurreição dos mortos ainda não, eles são arrebatamento. Esses que serão ressuscitados na volta de Cristo Ah, vão reinar com ele aqui 1000 anos também. 1000 anos. E os que forem transformados também, que estiverem vivos no episódio que ele voltar. Quer dizer que na terra sai todo mundo do céu de cima. Não entendi. Sai todo mundo do céu de cima. Todo mundo de onde? Do céu. Do céu. Do céu. Sai Os todo salvos. mundo do céu vem pra... Vem pra terra. Vem pra terra. Vão Nesse reinar momento esse 1000 anos com Cristo. 1000 anos. Diga, Val. Quem reina, assim, é o meu entender. Quem reina com Cristo é a igreja arrebatada. Porque os que passarem vivos, a Bíblia não fala que o reinado milenar, quando aconteceu o Apocalipse, não morre toda a humanidade. É tanto que as outras nações permanecem, ainda vai continuar, o mundo continua. Morre uma parte dela e a igreja que retorna para reinar com Cristo. Aquelas pessoas que passarem vida, mas que não foram arrebatadas com Cristo, elas vão viver. Você acha? Vão entrar no reinado milenar. Sim, é a forma que eu sempre entendi, foi essa. Eu queria entender essa outra que você disse, que os que passarem vida também vão reinar. Então o reinado milenar começa com o reinado de todas as pessoas junto com Cristo. Eu acredito que os ímpios vão todos perecer É aí. porque vai ter o julgamento, né? Acredito que aí nesse momento vai ter o julgamento. É, eu acredito que aqueles que adorarem a besta são os que vão prevalecer. Prevalecer não, vão sobreviver Na grande tribulação. na grande tribulação. No momento do juízo. Quem adorar a besta não vai reinar com Cristo. Quem reinar só vai reinar com Cristo os salvos. É o que eu acredito. É a peneira. Mas na tribulação diz que tem pessoas que fugirão. Sim. Aquelas que fugirão Os salvos. serão salvos. Aqueles que passarão em vida. Mas Os outros salvos. perecerão. Isso. Aí no milênio só entre os salvos. Os perdidos não. Eles não terão adorado a besta? Não, é isso que eu estou dizendo. Que eles passarão. Agora se eles vão reinar com Cristo, Então o arrebatamento da cidade cuida do milênio. Não, isso é outra coisa, gente. Ele está falando da entrada do milênio. O arrebatamento é antes da tribulação. Sim, aí o processo do arrebatamento. Jesus veio, ressuscitou os mortos, arrebatou os Não. em vida. Não. E depois volta todo mundo para reinar por 1000 anos. Não, Jesus arrebata os crentes e a tribulação segue. Não acontece a ressurreição aí. A ressurreição é na vinda, depois da tribulação. Quem morreu está morto. Agora não Quem morreu está morto. é Quem está aqui vivo leva. tribulação. Calma, gente, por vez. Na vida, Isso aqui é o arrebatamento. levou os salvos vivos. Arrebatou. Os salvos vivos. Os que não são salvos ficam aí. Aí Jesus volta aqui. Aí a ressurreição acontece aqui. Os salvos voltam com Cristo. Os salvos vivos e os salvos mortos. Aí os mortos ressuscitam aqui. E haverá um grupo que vai se converter aqui na grande tribulação. Tá? Essa primeira seta é Aqui?
O arrebatamento pré-tribulação. E a Meso-tribulação, É que Jesus vai voltar na metade da tribulação. pós acredita que o mundo vai melhorar. Não vai haver tribulação. O mundo vai melhorar até que Jesus volta. E esse mil anos aí vai para a eternidade. Sim, 1000 anos de Cristo aqui, segue-se o estado eterno. Sempre aqui na Terra, esses 1000 anos. 1000 anos aqui na Terra, na Terra. E você vai sair da terra mesmo. Não, a terra, o milênio sim. O milênio sim. E a eternidade, então. A eternidade é uma casa. Gente, muitas das perguntas que vocês estão fazendo, eu respondi na primeira aula. Tá bom? Eu estou dando uma colher de chá para vocês, porque eu sou uma pessoa de bom coração. Tudo tá no Não, áudio. mas tá, muitas das perguntas que vocês estão fazendo. Muitas. Assim, só um Diga. rápido, em relação àquilo que eu estava dizendo. A Bíblia pergunta diz assim, os arrebatados retornarão para reinar com Cristo. Tem o texto. Certo. Agora, essa parte dos que se converterão durante a tribulação, há algum texto bíblico fazendo menção a isso que eles reinarão também? Não, diretamente não. Mas o reino milenar é para os salvos. Entendeu? Eles não se converteram durante a tribulação, vão para onde? Não entendi. Entendeu? O raciocínio? Tá? Bem, é isso. É que acaba misturando a escatologia individual com a geral. Mas se você assistindo o filme que tu falou, eu assisti um filme assim, aquele com o Nicolas Cage mesmo. É bem assim, desse. É isso aqui. A crença deles é esse. Tá bom? E fica a roupinha lá, quadradinha, aí a mulher, o cara não tá. Aí Um avião. Vem aquele sobre. Aí vem aquela confusão toda. É o arrebatamento. Esse texto aqui de Tessalonicenses, versículo 4, capítulo 4, versículo 16 diz. Irmãos, pode estar falando aqui. Versículo 4, capítulo 4, versículo 16, Tessalonicenses diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Pois é, esse é um texto difícil, que Neto leu também. Então, esse texto é usado pelos pós-tribulacionistas. Nós que estivermos vivos, ou seja, nós vamos passar a grande tribulação, tá? É um texto difícil. Pós-tribulação. Pós-tribulação. Tá bom? Mas essa questão da saída da Terra, essa eternidade, vocês não vão se voltar ali na Terra. eles vão encarnar. Deixa todo mundo pensativo aí, né? Irmãos, ele tem uma pergunta aqui antes. Fala. Faça a sua pergunta para todo mundo ver. Esses 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na Terra, aí a eternidade, após esses 1000 anos, vai ser sempre a eternidade vai ser na Terra? Ou Não. Vai ser uma casa de 2 andares. Terra e céu. A nova Jerusalém desce do céu, Apocalipse 21. E alguns estarão aqui, outros estarão no céu. Vai ser uma espécie de casa de 2 andares. Maiores detalhes quando Jesus voltar. Mas vai descer uma Jerusalém do céu e é nela que a gente vai morar. E nós também vamos morar no céu. Diga. É, só aqui. E no seu segundo andar. Hã? Do céu só você faz Sobretudo tem o Salmo 37, né? Salmo 37. E sobre isso, o que é que É dar a terra. Hã? E sobre isso, o que é que eles estão errados? Porque não é só aqui, né? É Só isso, que não é só aqui. Sobre isso aí é. Eles têm outros erros, mas isso aí é só. Inclusive, não é só o Chico de Alvarado, tem alguns pastores que também perguntam. Eu tenho uma pergunta, ainda falta 10 condições. Meu amigo. Irmãos, E o 10 condições? vamos lá, gente. Vamos tentar continuar aqui. Escatologia é difícil mesmo, tá? Porque são muitas especulações. Mais especulação que certeza. O que é fato? Olha,
os principais acontecimentos a gente sabe o que vai acontecer. Jesus vai voltar e nós vamos reinar com ele. Nós vamos para o céu. Agora, quando será e tal, isso tudo é importante. Quando eu falei sobre a doutrina da salvação, na conclusão eu disse, eu lembro que eu comecei aquele módulo pela conclusão. Eu disse, gente, é importante, porque tudo que está na Bíblia é importante. Tá bom? Mas tem coisa que a gente não sabe. Então, às vezes alguns dizem assim, isso tudo para mim é besteira. Para mim não é. Porque se tiver uma vírgula na Bíblia não é besteira. Tá bom? Não, a gente não pode considerar isso uma besteira. Ah, se eu estiver no céu... Não, realmente, isso é o mais importante. Existem coisas mais importantes e outras menos importantes. A sequência dos fatos é menos importante, mas não é desimportante. Não é trivial. Não é uma besteira. Tá bom? Todas são importantes. Agora, nós temos certeza das questões mais importantes. Que quem morre em Cristo vai para o céu. E quem morre sem Cristo vai para o inferno. Que eu vou tentar falar agora. Veja só. Último parágrafo da página 85. Assim como os salvos desfrutam diretamente da presença de Deus após a morte, os que morrem sem Cristo serão condenados. E já começam a sofrer a condenação da vida sem Deus. Mas o julgamento ainda ocorrerá. Esse I está errado aí. E para ambos, né? Ocorrerá para ambos. Os condenados serão julgados juntamente com os salvos. Não serão julgados. Sim, chegou. Os condenados não serão julgados juntamente com os salvos. Eu vou ler e depois eu explico. Os perdidos receberão apenas condenações por seus pecados. Os salvos, porém, já foram perdoados e receberão as recompensas celestiais, os galardões. Veja só. Então, como é que é a concepção popular do julgamento divino? A representada no Alto da Compadecida. O representado no Alto da Compadecida. Nós vamos chegar dentro de Deus, por isso que quando a gente evangeliza um católico, se você morreu hoje, você vai para o céu, Deus é quem sabe. Na cabeça dele é o Alto da Compadecida. Tá? Para deixar bem claro. Vai chegar dentro de Deus, aí Deus vai dizer, você é bonzinho. Você como bom filho, bom pai, não sei o que, não, vem pra cá. Aí Maria vai interceder, vai dar um jeito, não sei o que. Quem não tiver jeito, ela manda pro purgatório para ainda pagar os pecados. Aí Deus mesmo é bonzinho demais, não vai mandar ninguém pro inferno não. Não tem nada a ver com a Bíblia. A decisão é só aqui. O jogo é jogado aqui. Não existe arrependimento pós-morte ou salvação pós-morte. É só aqui. Então quem morre sem Cristo só receberá condenação. E aí o parâmetro bíblico é o seguinte: quem recebeu muita iluminação vai ser mais e foi para o inferno, ou seja, quem conheceu mais sobre a palavra de Deus, quem veio para vários cultos, não se arrependeu, vai sofrer mais no inferno do que aqueles povos que nunca ouviram o Evangelho. Quem nunca ouviu o Evangelho, eu falei um pouco sobre isso semana passada também, não vai para o céu, tá? Porque não ouviu o Evangelho. Provavelmente serão menos punidos. No entanto... É uma espécie de antigalardão. Mas não fala nessa questão do... Mas em máximo... Dos que não... exatamente. É como se fosse um contrato. Como é que se diz? Os que viveram na época do... Não se conhecia Cristo. A ignorância. Na época da ignorância, isso. Não, mas ela está falando do pecado perdoado dos salvos. Se não, esse que não conheceu Jesus, que nunca ouviu falar. Não, quando fala que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância, é o tempo da ignorância dos salvos. Ah, tá. Aí Deus perdoa. Entendi. Entendeu? Aqueles que abriram o coração para Cristo. Uhum. Então, assim como... Sim, o julgamento dos perdidos é esse. Os perdidos nunca verão Cristo. Tá? Aquele Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eles verão Cristo como um juiz. Para nós, será vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o salvo não vai ser julgado para saber se entra no céu mesmo, se entra por debaixo da porta, alguma coisa assim. Não. Nós seremos julgados apenas para recebimento de recompensa, que é um mistério, que eu acho que é o maior mistério da escatologia, os galardões. Vou explicar por quê.
No céu não vai haver ninguém infeliz. Estou falando da consumação. Corpo glorificado, todo mundo julgado. Estou falando aqui, estado eterno. Tá, esse aqui é o símbolo do infinito, para quem não sabe, né? O 8 deitado. Ficou muito bem feito, mas é isso. Tá? Então estamos lá no céu. Beleza? Corpo glorificado, novo nome. Né? Meu nome pode ser Bruno também, que é um nome lindo. Né? Deus pode me dar esse nome. Não, é tão bonito, fica com esse nome, né? O nome de Renato pode ser Jair, quem sabe, né? No céu. Então lá, Se colocar esse nome meu, eu boto dele Lula. Aí eu vou dizer, Lula lá. Gostei, a piada pronta. Mas eu oro pela salvação dele. Tá? Eu oro. Não pela libertação, mas pela salvação. Vamos lá. Os salvos serão, como diz Gruden, plenamente satisfeitos em Deus no céu. Não vai haver ninguém mais feliz do que o outro. Outra coisa, quando a Bíblia fala sobre as coroas que nós vamos receber, a Bíblia fala coroa da vida, coroa da glória, coroa da coroa, enfim, tem várias palavras, coroa de alguma coisa. Não é coroa com pedra, tá bom? Não é coroa com pedra. Quando a gente diz assim, mais uma pedrinha para a tua coroa, né? A gente pensa que é uma coroa de rei. O rei do céu é Jesus. É coroa de louros. Aquela coroa que se dá na Olimpíada, para quem corre mesmo. Uma folha de louro aqui, né? Um galinho, na verdade. Desse lado e desse outro lado. Essa é a coroa que nós vamos receber no céu. Giovanni recebeu, Giovanni na Grécia. Pronto, exatamente. E olha o que a gente vai fazer com essa coroa no céu. Apocalipse capítulo 4. Abram aí. Cada um vai ter uma coroa bem grande, o povo vai ficar se gabando lá no céu. No céu não. No céu não, só aqui. A gente se gaba aqui. No céu, a adoração é só para Deus. No céu não tem propina. Gente, Apocalipse capítulo 4, versículo 9 ao 11. Por favor, alguém lê aí. Toda vez que os seres viventes dão glória, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Toda vez que os 24 os salvos colocam a sua coroa diante do trono de Deus. Lembra de Efésios 2? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. No céu, só Deus é adorado. Só Deus é e será adorado perpetuamente. Então, pois não. Mas essa questão dessa coroa de ouro, assim que vai ser uma coroa de ouro. Pelas comparações que o Novo Testamento faz, sempre é essa coroa. Ao que vencer e tal, são sempre comparações com os Jogos Olímpicos. Na carta aos Coríntios, no livro do Apocalipse. É porque se dava esse símbolo de vitória para os vencedores, para os atletas. Aí ganhava coroa, ganhava algum dinheiro, enfim. Tá? Essa coroa com pedra, só quem tem é rei. E não era dada para o povo, não. E aí no Novo Testamento sempre faz essa comparação da coroa que nós vamos receber com a que os atletas receberam. Tá bom? No próprio Apocalipse ela não aparece, mas aparece mais nas cartas paulinas. Tá bom? Pois não. Outro comentário que você fez em relação ao julgamento dos que não vão ser salvos. Certo. Nós entendemos que todos nós herdamos o pecado de Adão e, consequentemente, todos nós estávamos condenados a Cristo. Inclusive aqueles que não ouviram falar de Cristo. Então, na sua colocação, você fez. Você colocou como se esses que morreram sem ouvir falar em Cristo tivessem uma punição menor do que aqueles que ouviram. Sim, exatamente. Qual a base para isso? Haverá menos rigor para Tiro e Sidom
para Sodoma e Gomorra do que para Tiro e Sidom, Jesus disse. Em Tiro e Sidom, Jesus fez muitos milagres. E eles não creram. Aí ele disse, se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos esses milagres, eles teriam se arrependido. Então, quem teve muita iluminação, esse é o princípio de Jesus. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Tiago 3,1, não sejais muitos de vós mestres, porque onde receber maior juízo. Quem tem mais iluminação vai receber mais, vai ser mais cobrado. É um princípio de igualdade isso. É. E as pessoas que não tiveram a oportunidade de escutar a palavra, elas vão ser punidas. Vão ser punidas. Mas para se colocar no calvinismo, não, tu já está selecionando uma turma, né? Não. Eles são pecadores ou não são? Não. Então pronto. O pecador vai para o inferno. Mas você nem tem uma chance de se defender. Mas aí não é comigo, é com soberania divina. Tá? E parte da igreja é culpada porque não envia missionários. Bom, é isso que eu ia dizer. Diz que enquanto o evangelho da criatura, Jesus não vai voltar. Mateus 24, 14 é uma aplicação errada, né? Na minha opinião. Sobre o arrebatamento. Não pode apressar não, tá? Só um minuto. Mateus 24, 14, que Solange está fazendo menção aqui. Este evangelho do reino será pregado em testemunho a todos os povos, então virá o fim. O fim não é com o arrebatamento da igreja. Então tem gente que acha que dá para apressar o arrebatamento, pregando o evangelho. Tá? Não dá para apressar nada. O tempo é o tempo divino, né? Tem gente que fala isso metaforicamente, né? Mas tem gente que acha que dá medo. Quanto mais missionário a gente enviar, mais perto está de Jesus voltar. Filho, Deus tem seu plano, seu dia, sua hora. Tá? Outra coisa. Em Apocalipse capítulo 5, texto que nós lemos na aula passada, João diz que vê gente de todo lugar do mundo, todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Nós sabemos que teve povo já que foi extinto, que nunca ouviu o evangelho. No entanto, João diz que mesmo desses povos, tem gente lá no céu. Provavelmente são crianças. As crianças nascem em pecado, né, como vocês mesmo falaram, nascem em pecado, são pecadoras, tá? Só que se nós temos o senso de justiça de que ela não deve ir para o inferno, porque ainda não tem a capacidade de crer, eu estou falando de um bebezinho, tá? Tipo o Theo. Quanto mais Deus, que é a própria justiça personificada. Então, o sacrifício de Cristo, eu creio assim, irmãos, bom, respeito quem crê diferente, será aplicado a todas as crianças que morrem na infância. A todo que morre na infância. Daqueles que são filhos de crentes ou não. Então, na minha opinião, esses que estão representando todos os lugares do mundo, em Apocalipse 5, daqueles povos que nunca ouviram o Evangelho, são crianças e não adultos. Agora, outra coisa também, porque tem pouca coisa para vocês pensarem hoje, né? A igreja talvez não tenha chegado a povos que já tenham sido extintos. E talvez a gente continue sem chegar. Mas nada impede Jesus de ir lá e pregar o Evangelho. Os anjos não podem pregar. O anjo não prega o Evangelho em nenhum lugar da Bíblia. Mas Jesus prega. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus pode ir lá. Tá bom? Bem, é isso. Então, testemunho de pessoas que cometeram Sim, pois é, porque surgiram outras perguntas. Se todo mundo vai ser plenamente feliz no céu, como é que nós vamos receber recompensa pelas obras que fizemos? Porque os galardões são pelas obras que os salvos fazem. Não é para salvação, é para os salvos. Por isso que eu disse que para mim é o maior mistério. Eu não sei como é que deve ser. Deve ser um critério que só existe no céu, de premiação para aqueles que trabalharam mais para Deus. Não é para aqueles que ficaram mais famosos, tá bom? Não é. É para quem trabalhou mais para Deus. Quanto mais você serve a Deus naquilo que Ele mandou você fazer, tá? Mais você vai receber. Jesus disse que Deus vai recompensar até quem der um copo d'água fria, Jesus disse assim, para um servo dele. Então tudo que a gente faz para Deus, com a motivação para Deus, será recompensado no céu.
Por isso que quem ora em público para aparecer, como os fariseus oravam, Jesus disse, eles já receberam sua recompensa. Eles não estavam fazendo para Deus, estavam para os homens. Os homens não viam e diziam, ó, como eles são crentes, recebeu. Por isso que quando alguém faz uma coisa para aparecer, é menos. Primeiro a gente não sabe se essa pessoa é salva. Mas mesmo os salvos fazem isso, porque nós somos pecadores. Aqui a colar a gente faz isso, tá? Então é menos uma recompensa que a gente vai receber no céu. Já recebeu aqui? Já recebeu aqui. É uma oração linda. Hã? Também diz, é uma oração linda. É. É tão bonito. Oi. Ainda vai chegar lá. Morre, aí vai pro céu. Morre, vai direto pro inferno. E fica lá, não volta mais, é pra lá pro resto da vida, né? Entendeu, Playboy? A questão do seu entendimento aí é em que? Em relação ao corpo, alma, espírito, como é? Não dificulte mais não, pelo amor de Deus. Ela não dorme hoje. Para propor essa informação, Aí já estão lá, eles já estão lá. Não tem esse negócio de som de Mas ainda não foram. Não está plenamente, é no céu, né? Foi pro foguinho eterno, Já estão sofrendo plenamente. Já estão sofrendo, mas ainda não a plenitude. É igual no céu. Serão julgados. Já estão condenados, mas ainda serão julgados. Não há presunção de inocência para quem vai para o inferno. redundante isso, não? No céu, Não é condenado, mas vai ser julgado depois. É, porque ele foi condenado em vida. Mas o julgamento é como uma prisão preventiva ou provisória. Tá bom? Já está preso. Está preso para não fugir. É, está preso para não fugir. Mas ele ainda vai receber a sentença final, quando Jesus voltar. Aí no caso vai sofrer mais ainda. É, vai sofrer como merece. E eternamente. Então vamos voltar para o inferno, não está para ninguém. Pois é, vamos santificar. Porque a pessoa morreu sem salvação, vai falar por quê? Irmão, deixa eu dizer outra coisa. Gente, vamos lá? Alex, vamos lá? Vamos te prender. Ah, amigo, escute. Há relatos, embora não esteja no texto bíblico, tá? Com essas palavras, há relatos, muitos relatos, diga-se de passagem, talvez vocês conheçam também, relatos assim, de pessoas que estavam, de crentes, que estavam quase morrendo e que morreram minutos depois, que ouviram anjos cantando. O coral da igreja, eu ouvi muitos relatos assim, o coral da igreja chegou aí, que coral, pai? Você não está ouvindo? Morreu. A Bíblia diz que são os anjos que vêm buscar os salvos. Tá? Então, a passagem, estou todo arrepiado, a passagem do salvo já é em louvor, em alegria, em gozo. Outra coisa, há muitos relatos também de episódios de, como são chamados hoje, quase morte. Pessoa que, um crente que e até de mortes também, né? Eu conheço pessoas que ressuscitaram, testado de óbito, tá? E conheço outras histórias também, já mencionei aqui. Gente, eu estava numa paz tão grande, não queria voltar. Estava no céu? Provavelmente não ainda, né? Provavelmente não. Mas já estava desfrutando de alguma paz que não tinha aqui. Outros casos que eu vi, eu lembro de uma irmã específica, agora ela morreu mesmo, né? Morreu acho que no começo do ano. Ela morreu com quase 90, enfim. Ela foi um milagre. Nos últimos 40 anos, a vida dela foi um milagre, né? Muitos problemas de saúde. E ela, quando estava para fazer uma cirurgia em Patos, sei lá, 50 anos atrás mais ou menos, e era uma cirurgia grave. E o marido dela, né, eu acho que ele não era pastor na época, não era, chamou o fotógrafo, chamou os filhos, vamos tirar uma foto com a mãe, não sei o quê. Era a morte. A cirurgia era muito perigosa. Imagina, 50 anos atrás, medicina, né? Aí o pastor da igreja deles, eles eram crentes já, disse, não, eu vou entrar na sala, eu vou ficar lá, vou olhar, porque o pastor também era cirurgião.
Aí conversou com o médico que ia realizar a cirurgia. Não, pastor, pode vir e tal. O senhor é médico também, não sei o quê. Zerou a pressão dela. Zerou. Ou seja, morreu. Né? Aquele negocinho lá de filme. Aí ele, o médico que é pastor, disse pro marido lá, né? Ansioso e orando. Não se preocupe, eu vou ficar lá, qualquer coisa, ela não vai morrer, nós vamos trazer sua esposa de volta. Quando zerou, o pastor levantou a mão na sala lá de cirurgia. Meu Deus, eu disse a teu servo que eu ia voltar com ela, com essa irmã para casa e tal. Ela disse que viu o corpo dela lá, sentiu uma paz que nunca sentiu na vida e uma voz que disse assim: ouvi a voz do meu servo e tu voltarás agora. Tá? E ela ressuscitou. E aí voltou a bater, os médicos ficaram, tá, voltou, aquela agonia para concluir a cirurgia. Você sabe onde eu vou estar? Como é que eu dou uma paz dessa? Me fala um negócio desse. Ouvi a voz do teu servo, não, senhor. Não escute agora não. Deixe em paz. Tem não sei quantos filhos pequenos para criar e tal. Hoje ela tem ela morreu, mas ela tem 2 filhos pastores, o marido é pastor, né? Ainda está jubilado, está com 91 anos o marido dela, né? A irmã já foi para o céu, 2 filhos pastores, 2 só, neto pastor, enfim, família grande e abençoada. Vamos lá. 10.5. Não vai dar tempo, né, gente? Não vai dar tempo. Tem aula terça-feira. Eu vou Gostou. Eu vou só ler aí. Eu sou sistemático. Se quebrar, você tem que quebrar. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo será o maior evento em toda a criação. Esta é a nossa esperança, onde todo sofrimento dos salvos cessará. Não haverá mais morte, nem dor de qualquer tipo, nem dor. Faltou uma vírgula aí, né, Manu? Nem qualquer tipo de tribulação. Nem sinusite, não precisa, nem rinite alérgica, nem conta para pagar, tá bom? Nem fila de banco, nem nada, nem prova, nem nada. Nem fila de feira, de mercado, nem trânsito. Em 1 Tessalonicenses 5, 13 a 18, Paulo apresenta várias bênçãos decorridas da volta de Jesus Cristo. É um texto que já foi mencionado. Nos oferece alegria e esperança, devemos consolar uns aos outros, né? A segunda vinda vai trazer os que morreram antes de nós. A segunda vinda era esperada em vida por Paulo e deve ser esperada por nós, já falei isso aqui. Terá participação do arcanjo, só existe um arcanjo, né? Que é Miguel, toda a Bíblia. Então tem Bíblia que traz assim, tem Bíblia que diz assim, soada a voz de arcanjo. Eu disse, rapaz, só tem um arcanjo mencionado na Bíblia, será que eu fiz a tradução. No original é de o arcanjo. Ou seja, do arcanjo. Só existe um arcanjo, que é Miguel. Na segunda vinda, o próprio Jesus descerá do céu e ressuscitará os que morreram na fé. Na segunda vinda, nós seremos arrebatados para o céu. Né? Eu acredito que isso aí está falando não do arrebatamento desse aqui, tá? Mas de um estado misto de milênio e eternidade que eu não sei explicar. A segunda vinda deve servir de ânimo para os crentes. Estado eterno, não há mais nada, não há novidade aí não, no final, tá bom? Não há novidade, o resto nós já falamos. São implicações. Gente, chegamos ao fim. Glória a Deus por tudo. Se Deus permitir, a gente vai estudar. Deus permitir,